Vamos liberar os irmãos para sentar, né, irmãos? Diz assim a palavra do Senhor. Os irmãos só acompanhem na sua Bíblia. E aconteceu que quando voltou, versículo 40, amém? E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos estavam esperando. E eis que chegou um varão, de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa. Amém, irmãos? Versículo 47 diz assim: então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e prostrando-se aos seus pés, declarou-lhe diante de todo o povo a causa porque havia tocado como logo foi sarada. Amém? Podem sentar a igreja, os irmãos. Estamos diante do texto, irmãos, onde se inicia com Jairo. Jesus estava no barco, desce do barco, e ali se reúne uma multidão para ter com ele. E ali se dispõe um homem, príncipe da sinagoga, por nome de Jairo, e prostra-se ao Senhor, né? Ou seja, irmãos, quando se prostra para adorar, né? Para prestar reverência. E aquele homem prostrando-se diante do Senhor, irmãos, ele fala acerca da sua filha que estava doente em casa. E que ele acreditava, irmão, aqui entra o tema, né? E que ele acreditava que o Senhor tocasse nela, ou que o Senhor desse uma palavra. Aquela jovem seria curada. E ele vai ter com ele. O texto nos desperta, irmãos, nos chama para o tema de nós crermos, acreditarmos. Há um Deus que pode todas as coisas. Um Deus que continua ainda curando, libertando, operando milagre. E o principal, que nenhum outro homem na terra, nem deuses que o povo aí serve, salvando vidas. E aquele homem acreditava nisso, irmão. E Jesus caminha com ele em direção à sua casa, para ir ter com aquela jovem, com aquela criança. E nós aprendemos, irmãos, que muitas vezes nós precisamos exercitar a nossa fé, porque se nós não tivermos fé, irmão, é impossível agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6. E diz que sem fé é impossível agradar ao Senhor. E esse texto tem duas coisas semelhantes. O texto diz, irmãos, que o homem, ao estar diante do Senhor, ele se prostra. Ele reverencia o Senhor. E nessa caminhada nós vamos encontrar a mulher. Mulher do fluxo de sangue. Não tem nome, a Bíblia não deu nome para ela. Deu-se apenas que ela era mulher do fluxo de sangue. E que também havia algo em comum entre ela e a menina de Jairo, né? 12 anos as duas. 12 anos uma sofre e a outra 12 anos de idade. E o texto diz, irmãos, que essa mulher, quando você lê esse mesmo texto, lá no Evangelho de Marcos, está lá no capítulo 5, versículo de número 31 em diante, se eu não me engano. Marcos, deixa eu ver aqui a referência correta para passar para os irmãos. Marcos capítulo 5, versículo 21 em diante. Está esse mesmo texto sendo relatado.
E a Bíblia diz que esta mulher, irmão, que quando Jesus desce do barco, encontra-se com o centurião ou o príncipe aqui fala com Jesus, pede para que ele possa estar ou ir na sua casa. E eles começam a caminhar em direção e uma multidão acompanha. Aí entra em cena, irmão, esta mulher do fluxo de sangue, que há 12 anos ela sofria, padecia com essa dificuldade. E o evangelista Marcos vem dizer que ela já tinha gastado todo o recurso que ela tinha com os médicos, os curandeiros da época, e não tinha lhe dado nenhum respaldo referente àquilo ali. Mas Marcos vem dizer, irmãos, que ela cria, ela acreditava, ela tinha fé, que se ela tocasse, irmão, se ela tocasse em Jesus, na orla dele, no seu vestido, em algo, se ela encostasse em Jesus, ela acreditava que ela seria curada. Tamanha a fé daquela mulher. Aí entra o tema, irmãos, né? Tamanha a fé daquela mulher. Ela acreditava que só um toque no Senhor Jesus, ela alcançaria a sua bênção. Porque ela entendeu, irmãos, que tem algumas coisas que a natureza, o homem da terra, os recursos humanos, não pode completar por nós. Ela entendeu que aquilo, diante daquela sociedade, não tinha mais algo que pudesse concretizar aquilo que ela queria, que era um milagre da sua cura. Mas ela acreditava que ainda havia um Deus na terra que poderia restaurar. E aquela mulher, irmão, exercitando a sua fé, se aplicando, né? Se ocultou da sociedade, aproveita a oportunidade que Jesus estava passando ali, mesmo mediante as suas fraquezas, as suas debilidades, ela vai e consegue tocar em Jesus. E o toque dela foi diferenciado, que a Bíblia diz que quando ela toca em Jesus, Jesus disse: quem me tocou? Alguém me tocou aqui diferente, foi algo diferente. Ele disse: porque de mim saiu virtude. E aquela mulher foi curada, irmão, foi restaurada. E nós aprendemos, irmãos, que para nós alcançarmos algo do Senhor, nós precisamos fazer a nossa parte, o nosso esforço, a nossa dedicação. Imagine se aquela mulher que estava sendo excomungada da sociedade, ela não podia caminhar. Se ela tivesse ficado lá isolada, ela não tinha alcançado aquilo que ela tanto desejava. Ela precisou esforçar, se dispor, tomar uma posição, uma postura, e foi alcançada pela sua bênção. A Bíblia nos traz, irmão, muitos exemplos, mas nós temos exemplos aqui na nossa congregação, talvez na sua vida secular. A gente viu aqui o testemunho da jovem, né? Não vou falar o nome não, vocês vão lembrar quando eu estiver citando. Que desejava algo, irmão. Desejava um emprego, desejava uma coisa melhor. E o que é que ela fez, irmão? Foi orar. Foi buscar o Senhor. Ou seja, foi se colocar na brecha, né? Na posição. E isso, irmão, não é assim de um dia para a noite. Requer esforço, requer dedicação, requer aplicação, né? No jejum, na oração, naquilo que você queira oferecer de melhor para o Senhor. E quando se há, irmão, uma aplicação nesta parte, irmão, nós não voltaremos vazios. Deus nos permite isso, irmãos. Eu falei aqui, irmãos, nós podemos falar de nós, porque nós temos, irmãos, né? Testemunho de que Deus moveu nossas vidas. E eu até já falei para os irmãos, quando vocês precisarem de algo, apresenta o seu, mas pede algo bom, irmãos. Que
Deus pode nos dar coisas boas, né? Que Deus pode, irmão, mudar o quadro nas nossas vidas. Que Deus pode quebrar as barreiras e fazer aquilo que nós desejamos. Uma certa vez, irmão, escute, uma certa vez, eu estava empregado, eu estava trabalhando. Só que eu ralava, irmão, de segunda a sábado. E de vez em quando os domingos. Meu Deus, nós servimos ao Deus poderoso. Aí às vezes você fala assim, não, mas se eu não trabalhar num sábado, as empresas não vão me aceitar. E os adventistas não trabalham, irmão, então todos fechados aí. Vocês entenderam o negócio? Aí eu disse, Senhor, eu vou pedir algo ao Senhor e vou me esforçar para isto. E eu falei com Deus, meu Senhor, eu quero um serviço para mim trabalhar de segunda a sexta. E eu quero folgar sábado e domingo. E no sábado, para que eu possa estar na tua casa, orando, te servindo. E eu orei, irmãos, escute, foi quase um ano de oração. Sabe como é que era? Nós fizemos um propósito com Deus. Eu trabalhava numa fábrica, lá no meio do mato. E na fábrica, irmão, tinha um morro lá em cima, um monte, sabe, mano? E alguns dias da semana a gente subia para o monte para orar na hora do almoço, no meu horário de almoço. Nesses dias eu ficava de jejum, subia, oferecia, orava a Deus lá e descia. E teve uma certa vez, irmãos, que isso a gente fizemos várias campanhas, era eu e o irmão Geraldo. Qualquer dia eu vou trazer o irmão Geraldo aqui para vocês conhecerem. Ele está morando aqui no São Sebastião. Aí nós fomos, irmãos, e a gente fazia campanha na sexta-feira. E na sexta-feira nós subia o monte, toda sexta-feira. Nós ficava de jejum até a hora do almoço, e na hora do almoço o povo ia almoçar e nós subia correndo, eu e ele. Aí nós iniciamos uma campanha. Eu lembro como hoje eu estava com a chave de casa e eu coloquei na cintura e a gente subimos, né? Subimos lá para começar a campanha na sexta-feira, oramos lá e quando eu desci, a gente descia correndo porque o espaço de tempo era pequeno. E a chave, irmãos, caiu um mato desse tamanho, capim grande, seco nessa época. A chave de casa, o chaveiro que eu tinha, caiu lá. Eu ouvi o barulho do chaveiro, parei, mas não achei a chave, eu fui embora. Aí nós oramos às 7 sexta-feira, na última sexta-feira que a gente terminamos a campanha, que eu desci, mas o irmão Geraldo, caminhando, irmão, passei numa moita lá e ouvi o barulho da chave e a chave estava lá pendurada. Peguei a chave e desci, dando glória a Deus, irmão, porque era um sinal de algo que ia acontecer, né? E o que é que aconteceu, olha, como experiência? Saí da empresa, fiquei desempregado, né? Essa menina aqui era pequena, né? E lá era uma fábrica de doce, mas de 2 em 2 dias eu trazia uma garrafa de leite para ela, leite natural da vaca. Essa menina aí foi criada com leite da vaca mesmo, né? Aí a mulher cozinhava, tirava aquela nata e essa não tinha leite lá à vontade. Aí, irmãos, a empresa deu uma baqueada e eu cheguei, conversei com o homem. Aí pronto, mandaram embora, fiquei desempregado. Fiquei desempregado, irmão, 5 meses. Nessa época eu era obreiro da casa do Senhor, presbítero, vice da igreja, pastor Levi, era o pastor. E eu fiquei lá 5 meses. Nos 5 meses eu estava segurado, irmão, seguro-desemprego, lembra? Pronto. Quando foi nos 5 meses, estava trabalhando com meu irmão, lá na CNI, celularzinho daqueles ratinhos pequenininhos assim, né? Eu tinha feito uma entrevista. Aí o homem me ligou, seu Martins me ligou, né?
Aí disse, olha, vem aqui que eu quero conhecer você, tem umas pessoas aqui e tal. Eu fui lá fazer entrevista com ele, daquele jeitão dele lá, Geraldo conhece, trabalha lá comigo. Conversou com ele, aí ele me falou uma coisa, olha, aqui a gente só trabalha de segunda a sexta, sábado e domingo não estamos trabalhando nem feriado. Eu disse, pronto, Deus está no negócio, entendeu? Aí fui, irmão, aí quando eu estava com meu irmão trabalhando na CNI, eu acho que era numa sexta-feira, se não me engano, aí ele me ligou, o próprio Martim me ligou, né? E ele me chamou, disse, olha, vem aqui segunda-feira e já traga seus documentos aí e procure o vivo, senão vamos fichar você. Pronto. Aí, irmãos, o que é que nós entendemos com isso, irmão? Nós precisamos crer no Deus que nós confiamos. E nós precisamos, irmão, fazer a nossa parte, nos dedicarmos. E o que é que Jairo fez aqui? A filha dele estava doente, irmão. A menina estava para morrer. A medicina não alcançava aquilo ali. Mas ele entendeu, né, que há ali, né, no meio deles, o homem chamado Jesus, que cura. Ele vai ter com ele acredita. Né? Ele diz, porque eu sei, se o Senhor tocar nessa menina, orar por ela, ela vai ser curada. Aí vem, irmão, aí a mulher do fluxo de sangue exerce a sua fé, né? Crê no Senhor, é curada, sarada. Aí Jesus chega lá na casa de Jairo, vamos concluir. Chega lá na casa de Jairo, irmão, e quando ele chega lá, antes dele chegar na casa de Jairo, né, na caminhada que ele ia para lá, aí veio um lá da casa de Jairo e diz assim, olha, Jairo, não perturba Jesus, a menina morreu, está morta. Acabou. Não tem aqueles lá que você está se esforçando, irmão, você está se sacrificando, você está se reservando para alcançar algo, e o outro está dizendo, não dá certo, o negócio não funciona, deixa ele de lado. Não tem aqueles assim? Que você está motivado, irmãos, você tem se empenhado para alcançar algo, o inimigo usa alguém, aqueles que estão perto de você, irmão, é assim, se nós dermos lugar, se nós vacilarmos, o inimigo usa a nossa boca, irmão, para entristecer os nossos irmãos. O da própria casa, né? Quem era que perseguia? Quem era que tinha ciúme de Davi, brigava com Davi? Eram os seus próprios irmãos. O próprio do Davi vivia lá no deserto, irmãos. Os irmãos em casa comendo banquete, Davi lá cuidando das ovelhas. Foi preciso Samuel chegar lá e disse, olha, manda chamar o menino, porque enquanto o menino não chegar aqui, ninguém almoça, ninguém come, ninguém senta na mesa. Pronto. Mandaram chamar Davi, foi rápido. Acho que eles montaram num cavalo e saíram voando para buscar Davi. Porque acontece, irmãos. Aí chega, irmão, na casa de Jairo, o povo desmotivando ele, mas Jesus já dá uma palavra de ânimo para ele. O que ele diz para Jairo? Crê somente. Jesus está dizendo assim, eu estou aqui, só espero que você creia, só creia. Eu vou operar um milagre. E o texto diz, irmãos, que Jairo... Aí outra coisa que nós aprendemos aqui. Quando é para Jesus entrar no quarto para orar por aquelas meninas, irmão, ele já deixa o povo de fora. Não tem aqueles lá que desmotiva a gente de toda forma. E Jesus disse, não, vocês ficam de fora. E aí entrou, né, Jesus chamou os seus discípulos, a mulher da menina, né, ou a mãe da menina, e entrou e orou. E a menina ressuscitou, né? E a menina esteve de pé. Por quê, irmãos? Porque o texto diz assim, crê somente. Porque o texto diz assim que nós precisamos ter fé. Ora, o escritor aos Hebreus nos ensina, ora, a fé é o fundamento das coisas que se espera e a prova daquilo que nós não vemos. Não vemos, mas cremos. Não vemos, mas acreditamos. Assim foi Jairo, já disse, olha, se o Senhor for lá, a menina vai ser curada. É igual o centurião, lembra do centurião? O centurião chegou diante do Senhor Jesus e disse, olha, Senhor, eu não sou digno que o Senhor vá lá na minha casa, mas o meu servo está doente. Mas se o Senhor, mas ele cria, ele disse, mas se o Senhor disser uma palavra em favor daquele menino lá, daquele servo, ele vai ser curado. Entendeu, irmãos?
Isso aí é exercitando a nossa fé. A Bíblia diz, irmãos, que pela fé Abel ofereceu melhor sacrifício do que Caim. A Bíblia diz que pela fé, irmãos, Enoque andou com Deus e foi transladado. Ou seja, foi arrebatado com o Senhor. E pela fé, a Bíblia diz que Noé, em ouvir a voz de Deus, a ordenança do Senhor, preparou uma arca para a sua família, para a sua casa, para a restauração da sua vida. A Bíblia diz que pela fé, Abraão creu no Senhor e andou como peregrino pela terra, aonde ele pisava, pela promessa do Senhor, aquilo seria das suas descendências. Ele tomou posse de uma herança, de uma bênção que não era nem para ele, era para mim e para você. Hoje nós estamos aqui, irmãos, debaixo das bênçãos que Deus concedeu a Abraão. Os irmãos entendem? A Bíblia diz que pela fé, irmãos, Abraão ia sacrificar o seu filho, porque ele acreditava que o Deus que ali conduziu ele, que chamou ele, era poderoso para depois que ele matasse o menino, o Senhor ressuscitar. Será a fé de um homem que naquela época não tinha Bíblia, não tinha livro para ler, mas tinha intimidade com Deus. Os irmãos entenderam? Crê somente, irmãos, e algo vai ser curado. Mas sabe que quando irmãos, que muitas vezes nós nos aplicamos ali e às vezes alcançamos do Senhor. Quando os nossos recursos, nós fazemos igual a mulher do fluxo de sangue. Lembra que o texto diz, o evangelista Marcos diz que ela acabou todo o seu recurso humano. Aí ela lembrou que o Senhor Jesus está aí na terra e está curando. Muitas vezes acontece conosco. Nós usamos todos os nossos recursos que nós temos. E quando não chegamos, que não temos mais para onde ir, acabou-se o limite, né? A limitação, nós somos limitados. Aí nós nos apegamos com Deus. E quando nós nos apegamos com Deus, algo é mudado, irmão, algo é diferenciado, né? Vidas são curadas, vidas são libertas, vidas são transformadas, vidas são confortadas. Por quê, irmãos? Porque creram no nome do Senhor Jesus. E o texto é esse, e a palavra é esse: crê somente. Nos apliquemos, e o Senhor faz cumprir o nosso propósito, irmão, nas nossas vidas, né? Então aqui outro aqui, chegou: pai, como é que eu vou fazer agora? Porque eu tenho um serviço, eu preciso concluir a faculdade. As aulas não casam com a faculdade, ou com o trabalho. Como é que eu vou fazer? Porque ele estuda na UNB, irmão, e na UNB lá é bagunçado. Tem aula de manhã, de tarde, e é assim. Aí, o que é que nós vamos fazer? Eles vão orar, né? E ela foi orar, irmãos. Aí na mesma semana ela chegou lá rindo para as paredes, dizendo: pai, eu consegui a aula e já vou fazer a aula. E é um dia só na semana, irmão, na sexta-feira. E não trabalha, aí, irmão. Aí vai estudar na sexta-feira. Por quê, irmão? Porque Deus pode, irmãos, fazer nas nossas vidas. Deus pode, irmãos. Deus pode. Ele disse para Sara: por acaso há alguma coisa impossível para mim? Quando o anjo percebeu Sara rindo lá, porque Sara estava rindo, irmão, porque era alegre, a mulher de quase 90 anos ia dar à luz um filho, ó. Se fosse você, ia rir para as paredes também, ué. Aí ele disse: por acaso há alguma coisa impossível para mim que eu não possa fazer? O Deus, irmãos, que nós servimos é o mesmo. O que é que falta de mim e de você? A nossa fé, exercermos a nossa confiança em Deus, a nossa aplicação num Deus que pode todas as coisas. Amém? Fique de pé, vamos orar. Que o Espírito Santo de Deus possa despertar em você a sua fé. Que o Espírito do Senhor possa avivar a sua vida, irmãos. Que o Espírito do Senhor possa mover aquilo que nós não podemos mover, Ele pode, aumentando a nossa fé.
Então, essas duas pessoas, essas duas personagens aqui da Bíblia, tanto Jairo como a mulher do fluxo de sangue, voltaram, irmãos, alegres com as suas bênçãos, com o seu milagre, porque creram no Deus que pode todas as coisas. E a Bíblia diz, irmãos, que Deus não mudou, o Deus é o mesmo. O poder está sobre as suas mãos. Precisamos acreditar mais no Senhor, amém? Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai querido e bendito, Senhor, nós queremos te agradecer nesta noite, Senhor, porque a tua misericórdia tem sido sobre as nossas vidas. Enquanto quantas vidas, Senhor, têm padecido, têm sofrido, e o Senhor tem nos sustentado diante das tuas mãos, Pai. E o Senhor tem sido o nosso refúgio, o Senhor tem sido a nossa fortaleza, o Senhor tem sido o nosso conforto, mesmo em meio às adversidades. Tem o Senhor cuidado do teu povo e da tua igreja, daqueles que crê, daqueles que por fé te servem, Senhor. Alcança estas vidas, Senhor, estas almas que estão debilitadas, que estão sem ânimo, que estão sem fé, anima eles, Pai. Fortalece estas vidas na caminhada, meu Deus. No nome de Jesus nós te pedimos, Pai. Tu és poderoso em nossas vidas. Nós te agradecemos pela tua bondade, a tua misericórdia, Senhor. Porque somos pequenos, mas tu és grande, Pai. Somos falho e pecador, mas o Senhor é santo. E a tua santidade tem sido sobre as nossas vidas. E o teu sangue tem nos purificado, ó Deus, das nossas impurezas. No nome de Jesus nós te agradecemos, oramos nesta noite, Pai. Ser com o teu povo, ser com a tua igreja na caminhada. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Diga amém. Pode sentar aí que nós vamos concluir.